amantes de biologia. Estamos no nosso 17º episódio do Baseado em Evidências, o podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, que faz parte do projeto de extensão BioNB. Meu nome é Bianca, sou estudante de farmácia e aluna do projeto. Hoje vamos nos aprofundar em um dos assuntos de saúde pública mais polêmicos da atualidade, dada sua magnitude epidemiológica, social e econômica: o desenvolvimento de células causadoras do câncer. Um estudo publicado em novembro de 2024, na revista científica Journal of American Medical Association, estima um aumento em 76% do número de pessoas com diagnóstico de câncer até o ano de 2050, em comparação com os números de 2022. O número de mortes também deve subir drasticamente até 2025, atingindo um aumento em 89,7%. Uma projeção alarmante, puxada inclusive pela grande desigualdade entre os sistemas de saúde do mundo todo, em que pessoas que vivem em países com baixo índice de desenvolvimento humano encontram recursos mais escassos em termos de tecnologia diagnóstica e exames. Mas afinal de contas, o que é o câncer? Como ele é formado? E por que é tão difícil encontrar a sua cura, mesmo considerando os grandes avanços tecnológicos até os dias atuais? Nesse episódio, vamos tentar explicar melhor os conceitos básicos envolvendo esse tema, rodeado por uma infinidade de questões, muitas delas, se não em sua maioria, ainda sem respostas. Para iniciarmos, devemos ressaltar que o câncer não é uma doença recente, mas sim um dos males mais antigos da humanidade. Tão antigo que se trata de fato de uma doença ancestral, pois está diretamente relacionado ao desenvolvimento de organismos cada vez mais complexos, com elevados níveis de variedade e cooperação celular. Diante disso, presenciamos todos os dias o resultado da incrível evolução dos nossos próprios corpos. Milhões de células crescem, multiplicam-se e morrem de maneira ordenada, com seus respectivos pontos de controle. Isso mesmo, Bianca. E você sabia que um câncer ocorre justamente quando há desordenamento nesse ciclo de vida normal da célula? Anormalidades, tanto nos genes estimuladores de divisão celular, como nos mecanismos de controle e bloqueio do ciclo celular, podem fazer com que as famosas células tumorais tenham vantagem de crescimento e desenvolvimento sobre as células normais. No nosso organismo existem genes que funcionam exatamente como um programa de computador, controlando o tempo de vida e morte da célula. Dessa maneira, esse complexo sistema regula, por exemplo, o tamanho de cada órgão do nosso corpo através do rígido controle no número de células em cada tecido, eliminando, por sua vez, o excesso de células através de um processo chamado apoptose. E sabemos hoje que muitos tumores sobrevivem e se desenvolvem justamente devido à sua capacidade de burlar esse mecanismo de controle do nosso organismo. Mas o que será de fato que contribui mais para o desenvolvimento do câncer? Agentes ambientais, como o cigarro e outros agentes químicos presentes no meio ambiente? Ou realmente o fator genético é muito mais significativo? A resposta não é tão simples. Afinal, a carcinogênese pode ter diversas causas. Porém, estudos revelam que determinados fatores podem contribuir para a evolução de diferentes tipos de neoplasias. Cânceres como de pulmão, mama, próstata e de colo, por exemplo, têm se tornado cada vez mais frequentes em países onde existem fatores de risco como o fumo, hábitos alimentares pouco saudáveis e a exposição a agentes carcinogênicos. O alcoolismo, por exemplo, predispõe ao câncer do trato digestivo, e a cirrose alcoólica pode levar ao câncer de fígado. Além disso, várias formas de irradiação também têm sido implicadas na gênese de diversos tipos de câncer. Existem discutíveis evidências de que a radiação ionizante produz câncer da tireoide e de que a radiação ultravioleta predispõe ao câncer de pele e se relaciona de forma clara com o melanoma maligno. Além dos agentes físicos, os agentes químicos e biológicos têm sido reconhecidos como importantes desencadeadores do processo de tumorigênese. Tomando-se como exemplo o câncer de mama, estudos revelam que além de fatores como sobrepeso, alcoolismo, alterações hormonais, lesões mamárias em categoria de alto risco, a predisposição genética também é considerada um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, associado, por sua vez, a mutações em genes específicos, como o BRCA1 e o BRCA2.
Vocês devem se lembrar que dissemos que o desenvolvimento de organismos não complexos só foi possível graças aos elevados níveis de cooperação das células umas com as outras, correto? Portanto, parafraseando um dos conceitos mais marcantes da filosofia atribuídos a Auguste Comte, nossas células vivem em um contexto de altruísmo. Ao contrário das células cancerosas que já não respondem mais às mensagens que lhes são enviadas pela sua vizinhança, multiplicam-se de maneira desordenada. Além disso, têm capacidade de gerar seus próprios vasos nutrientes, podendo destruir tecidos e se espalhar através de estruturas subjacentes. Podem ainda invadir o sangue e vasos linfáticos, e então migrar para diferentes partes do corpo, onde têm a capacidade de se aderir a tecidos e dar origem ao que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a metástase. Além do que já foi dito até agora, essa definição por si só indica que são numerosos o bastante e complexos os eventos envolvidos na carcinogênese, e apesar dos avanços na tentativa de explicar cada um desses eventos, ainda há uma longa jornada de descobertas científicas de modo a possibilitar novos tratamentos. Portanto, além das formas de tratamento conhecidas como radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia, compreender os mecanismos de ação dos genes envolvidos na tumorogênese poderá, por exemplo, permitir que novas formas de desativação de oncogênesis sejam introduzidas no tratamento, induzir células mutadas a sofrer apoptose, impedir a proliferação e mastatização à distância, dentre inúmeras outras alternativas. Com base no que discutimos hoje, a possibilidade dos casos de câncer e mortes terem um aumento exponencial até 2050 trazem à tona a importância do fortalecimento dos sistemas de saúde na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer. Queremos também ressaltar a importância em termos um estilo de vida saudável. O nosso 17º episódio está chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre esse tema tão importante. Nos siga no Instagram e no Facebook, no @biounb, e no Twitter, no @biologiaunb. E deixem sugestões de temas para a gente conversar por aqui. Até o próximo episódio.